Bom dia galera, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação. E hoje nós vamos trabalhar o conteúdo referente à agropecuária mundial, tá? Hoje nós vamos destacar aqui as características da agropecuária mundial, lembrando que nós trabalhamos este assunto já nas nossas duas últimas aulas e hoje nós vamos dar continuidade. Galerinha, né? Eu estou observando. Opa, agora sim, agora voltou para a nossa imagem. Pronto. Então, gente, olha, hoje nós vamos continuar destacando aí as características da agropecuária mundial, tá? Lembrando que na última aula nós destacamos exatamente a questão da participação da agropecuária, da agricultura no PIB e na população economicamente ativa, né? De alguns países, né, de alguns grupos de países, nós destacamos aí essa influência da agropecuária no PIB e na PEA de países desenvolvidos, de países de industrialização mais recente e de países não industrializados, tá? Então, no caso aí, quando nós vamos avaliar, quando nós vamos analisar a participação da agropecuária, desse setor primário, tá? Nos países não industrializados, vocês lembram? Quando nós observamos, nós constatamos que a participação desse setor, ele ocupa uma fatia grande. Lembra lá do gráfico? Que tanto em termos do PIB, né, o PIB desses países não industrializados, eles têm uma fatia grande, considerável, representado pela atividade agropecuarista, tá? Assim como também ocupa uma porção considerável, né? Representa uma fatia considerável quando você vai analisar a população economicamente ativa. Significa dizer que grande parte dessa população, né? Grande parte das pessoas que trabalham, né? Nesse país, no caso aqui o exemplo que eu estou destacando, dos países não industrializados, significa dizer que uma grande quantidade de pessoas desses países trabalham na atividade agropecuária, tá? Trabalham nesse setor primário, tá? Quando nós analisamos o grupo de países de industrialização tardia, né? Aqueles que se industrializaram, ou melhor, não é nem industrialização tardia, né? Na verdade não é tardia, é o grupo de países de industrialização antiga, tá? Ou seja, aqueles países que primeiramente se industrializaram. Aí nós colocamos lá como exemplo, lembram? Inglaterra, né? E o Japão, né? A figura lá do Reino Unido e do Japão. Aí nós constatamos que com relação ao PIB e com relação à população economicamente ativa, nós constatamos que nesse grupo de países, né? No caso os países de industrialização tardia, essa agropecuária, esse setor, representa uma fatia pequena do PIB, assim também como ocupa um pequeno percentual da população economicamente ativa. Por quê? Porque lá nesses países de industrialização antiga, houve uma modernização da agricultura, houve uma mecanização, tá? Houve uma modernização agrícola, houve uma mecanização da agricultura. Então, isso fez com que não tivesse a necessidade de ocupar tanta gente, né? Ou seja, colocar tantas pessoas para trabalhar nesse tipo de atividade. Já que esse tipo de atividade, ela requer mão de obra, mas numa quantidade menor, tá? E com um grau de qualificação, né, elevado. Ok? Porém, isso não significa dizer que a agropecuária não seja importante para esse grupo de países, ou seja, para os países de industrialização antiga, que são os países desenvolvidos. Tranquilo? E aí o nosso terceiro caso que nós analisamos foi exatamente, aí sim, aqueles países de industrialização recente, né? Aqueles países, né, que não tem tanto tempo que se industrializaram. Aí nós vimos lá dois casos, que foi o caso referente à China e à Índia, né? Ou seja, os dois países que têm a maior população do mundo, né? A China, que é a primeira, né? E a Índia, que é o segundo mais populoso do mundo. Então lá nós observamos, né, que
há um certo, a agropecuária ela representa uma certa fatia do PIB, né? E com relação à população, nós observamos o quê? Que a população economicamente ativa, devido ter ocorrido um processo de mecanização agrícola, tá? Isso ocasionou um certo êxodo rural, né? Uma certa saída da população, né? Uma saída da população do campo para a cidade em decorrência dessa pseudo-modernização agrícola que ocorreu nesse grupo de países, né? No caso aí dos países de industrialização tardia, né? No caso, os países que se industrializaram por último, né? Vamos dizer assim, tá? E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos dar segmento, né? Vamos partir agora para o nosso slide para que vocês possam observar, né? O que nós vamos trabalhar no decorrer da aula de hoje. E aí o destaque, gente, inicialmente, exatamente, tá? Para o nosso slide inicial, onde você pode ver o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo agropecuária mundial, né? Vamos continuar. E a data, este dia 19 de agosto de 2022, né? Já estão aí em clima de fim de semana, né? Ou seja, nossa último dia de aula, nossa última aula também, né? E aí no slide seguinte, o destaque, já que nós falamos de alguns tipos, algumas técnicas de agricultura, né? Nós temos essas duas últimas, né? Para finalizar, vocês lembram que nós falamos sobre a agricultura de jardinagem, né? Nós falamos sobre a plantation, tá? E aí agora nós vamos destacar a agricultura orgânica e a hidroponia, tá? Então olha só, se os transgênicos causam polêmica e são rejeitados, né? Se os transgênicos causam polêmica e são rejeitados, outro tipo de produto agrícola está em alta. Ou seja, os orgânicos, tá? Os orgânicos, eles se caracterizam exatamente, gente, por serem produtos livres, produtos produzidos da forma mais natural possível, tá? Então, nos orgânicos, exclui-se dos orgânicos a questão de fertilizantes artificiais. Se tem algum fertilizante, mas é natural, né? Tô naturalzinho, sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, algo que venha, né, a contaminar aquele produto, né? Esses orgânicos também não faz uso de agrotóxicos, tá? É outra característica desses produtos orgânicos, né? Esses produtos também não têm conservantes químicos. Tranquilo? Então, olha só, se os transgênicos causam polêmica e são rejeitados, outro tipo de produto agrícola está em altos orgânicos. O cultivo desses produtos leva em conta os cuidados com o meio ambiente e com a saúde, né? Os orgânicos são tidos como produtos mais saudáveis, inclusive são até mais caros, né? E não são tão encontrados, né? Facilmente encontrados. Sua produção é mais cara, né? E, portanto, destina-se a um grupo específico de consumidores, né? Os produtos naturais diferem dos orgânicos, porque, para serem classificados dessa forma, basta que eles não contenham aditivos, né? Então, esses produtos naturais diferem dos orgânicos, já que, para serem classificados dessa forma, basta que eles não contenham aditivos. Isso significa, né, que a carne de frango, né, sem corantes ou conservantes, é considerada natural, apesar de proceder de animais criados, né, com hormônios e alimentados com grãos cultivados com fertilizantes químicos, tá? Então, olha só. Já com relação à hidroponia, essa hidroponia, galera, ela é uma técnica de agricultura sem o uso do solo, né? O próprio comecinho aqui, ó, hidroponia, né? É uma técnica de agricultura sem o uso de solo, né? No modo mais comum de hidroponia, as raízes ficam imersas em uma solução de água, né,
E nesta solução de água, galera, há todos os nutrientes, né, que são necessários para o crescimento das plantas, né? E aí essa hidroponia ela pode ser praticada em escala doméstica ou comercial, né? Apesar de comercial ela não ser tão popular, mas pode ser praticada em escala comercial. Então, a hidroponia ela se caracteriza desta forma. Agora aí eu pergunto a vocês, há alguma dúvida, né, com relação ao que nós já destacamos? Alguma pergunta? Os nossos amigos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelo IPTV, coloca aí o IPTV, Renan, para nós observarmos quais os polos, né, que estão conectados conosco neste momento. Olha só, nós temos aí o polo de Canavieira 7, Canavieira 7 conectada, assistindo aqui a nossa aula do canal Educação. O polo aí de Guaribas, né? Guaribas 3, assistindo aqui a nossa aula, assim como Uruçuí, né? Uruçuí é a terra aí do agronegócio. O polo de Uruçuí 2, conectado aqui com o nosso canal Educação. Então vamos voltar, galera, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Olha só. Agora nós temos aqui uma questãozinha, né? Lembrando que nós já estamos trabalhando este assunto há alguns dias, né? 2 aulas, né? Essa é a terceira. E aí nós já resolvemos algumas questões, tá? E hoje, né, nesse momento, nós estamos aí com a questão 7, né? No slide. A questão 7 diz o seguinte: no contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as chamadas plantations, né? Plantations, que inclusive nós falamos na última aula, caracterizadas pela monocultura, formação de latifúndios, e é um tipo de agricultura voltada para a exportação. Então, gente, os sistemas de plantations, eles são característicos, né? Letra A, de sistemas intensivos minifundiários. Gente, analise o enunciado. O enunciado fala em formação de latifúndios. Minifundiários, né? Que já torna a questão, já torna a alternativa errada, né? Então a letra A nós já podemos excluir. Ficarem as letras B, C, D e E. E aí? Qual a alternativa correta, galerinha? Letra B, C, D ou E. Ficou mais fácil agora, né? Só quatro opções. No contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as chamadas plantations, caracterizadas pela monocultura, formação de latifúndios e produção voltada à exportação. Os sistemas de plantation são característicos. A letra A nós já excluímos, né? Olha só o que diz a letra A, de sistemas intensivos minifundiários, né? Ora mais, se lá na própria introdução fala em formação de latifúndios, né? Letra A já está errada, né? Letra B, de sistemas agrícolas tradicionais. Letra C, de sistemas agrícolas modernos, tá? Modernos. Olha só, a questão diz, né? Agricultura colonial brasileira. Gente, colonial, né, já dá a ideia que essa plantation, ela já tem um tempinho, né? Então nós não podemos caracterizá-la, né, como um sistema agrícola moderno, tá? Ou seja, a letra C já podemos excluir, ficarem as letras B e E. E aí, qual a alternativa correta? Letra B, letra E? Olha só, letra E. De sistemas agroindustriais de massa, né? De sistemas agroindustriais de massa. Ou a letra B, de sistemas tradicionais, de sistemas agrícolas tradicionais. A alternativa correta, galerinha, é a letra B de bola, né? De sistemas agrícolas tradicionais, tá? De sistemas agrícolas tradicionais, ok? Oitava questão. A oitava questão diz o seguinte: a existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural, a existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada opõe
essa questão ela é fácil, mas ou melhor, ela requer uma interpretação maior, né? Porém, ela é uma questão bem fácil, tá? A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos, com o uso de amplas áreas, baixa produtividade, tá? O que vem a ser um sistema agrícola primitivo. Faz uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa. Então, a mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos, tá? Ou seja, esse primitivo ele apresenta amplas áreas, né? Ele faz uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa. Com relação aos métodos mais avançados, ou seja, os mais avançados se destaca por produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas, tá? Então, olha só, a classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias. Letra A, subdesenvolvida e desenvolvida. Letra B, primitiva e moderna. Letra C, familiar e latifundiária. Letra D, intensiva e extensiva. Ou letra E, tradicional e alternativa. Então, gente, olha, a classificação acima descrita, ela opõe as técnicas agropecuárias, né, contidas aqui na letra D de dado, né, intensiva e extensiva, né. Opõe como? Olha só. Uma técnica agrícola intensiva, ela é caracterizada exatamente, né, por fazer uso de métodos mais avançados, né, com produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas, tá? Utilização de tecnologias mais bem delineadas. Então, esta é a agricultura, né? Esta é a técnica agropecuária intensiva. Já no caso da extensiva, né? A extensiva é aquele tipo de técnica que... aquele tipo de sistema, né? Onde você observa aí uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa. Ok? Então, a oitava questão, a alternativa correta é a letra D de dado. Tranquilo? Vamos avançar? Nona questão. Nona questão diz o seguinte, galera. Olha só. A mecanização no campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalho rural, antes contratado para fazer o plantio e colheita manual de culturas, como cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando máquina. As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro da transformação, no campo. O número mais que dobrou nos últimos 7 anos. Então, observe aí que, onde nós grifamos esse importante detalhe, que esta venda de máquinas agrícolas no país, ela é um ponto que serve para avaliar, né? Essa questão essas mudanças que há no campo. Então, as vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro de transformação no campo. O número mais que dobrou nos últimos 7 anos, né? Seja no cultivo para exportação ou para consumo nacional. As grandes lavouras de grãos, né, como soja, milho e feijão, já são
100% mecanizadas, tá? A introdução de sistemas agrícolas modernos e mecanizados no Brasil, reverbera, né, reflete em uma transformação produtiva, no campo e em um impacto socioespacial que são, respectivamente, letra A, aumento da produtividade, subordinação das cidades ao campo. Letra B, concentração fundiária, redução da jornada de trabalho. Letra C, desemprego estrutural rural, aumento da urbanização. Letra D, qualificação da mão de obra, abrandamento da migração campo-cidade. Ou letra E, melhoria da qualidade produtiva, ruralização da economia. Então, olha só, vamos analisar aqui. A introdução de sistemas agrícolas modernos e mecanizados no Brasil reverbera, né, reflete, né, emite, né, em uma transformação produtiva no campo. Observe que ele está destacando aí uma transformação produtiva no campo. Transformação produtiva no campo, tá? E um impacto socioespacial, que são, respectivamente, ou seja, que nós podemos observar nas alternativas abaixo, em ordem como assim? O primeiro vai representar uma transformação produtiva no campo, e o segundo vai representar um impacto socioespacial. Então, olha só. De acordo com o texto, né, a transformação produtiva no campo e o impacto socioespacial, olha só, letra A. Será que a transformação produtiva é aumento da produtividade? Será que a transformação produtiva é uma concentração fundiária? De acordo com o que o texto apresenta. Será que a letra C, desemprego estrutural? Letra D, qualificação da mão de obra? Ou a letra E, melhoria da qualidade produtiva? Então, olha, gente, de acordo com o que o texto fala, o texto destaca muito a mecanização no campo, né, dizendo que está modificando as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. Gente, mecanização no campo, lembrem de desemprego estrutural, tá? O desemprego estrutural, ele se caracteriza exatamente pela substituição da mão de obra humana, tá? Pela máquina, por máquinas. Então, isso significa dizer, né, que a letra C, esse desemprego estrutural rural, né, é a transformação produtiva no campo. Ou seja, desemprego estrutural provocado aí por esta mecanização no campo. Tá? E aí, gente, qual é o impacto socioespacial? O impacto socioespacial que esse desemprego estrutural vai provocar é exatamente o aumento da urbanização. Mas por quê, professor? Eu quero entender qual é o aumento da urbanização. Por quê? Porque é o seguinte, galera. Se a população, né, se parte considerável da população está desempregada, né? Ocorre esse desemprego estrutural. Essa parte da população do campo está desempregada porque o trabalho que antes ela desenvolvia passou a ser desenvolvido por máquinas. O que essa população vai fazer? Ela vai sair do campo e ir para a cidade. Ou seja, vai aumentar a urbanização, já que a urbanização ela se caracteriza pelo aumento proporcional da população que vive na cidade com relação à população que vive no campo. A alternativa correta, né, para a nossa nona questão, letra C de casa, desemprego estrutural, aumento da urbanização. Tá? Não é uma questão difícil, é só uma questão que requer foco, né, atenção, tá? E assim você, com certeza, consegue respondê-la, ok? Décima questão diz o seguinte, o Sudeste Asiático, né? Tailândia, Japão. O Sudeste Asiático é uma região agrícola amplamente caracterizada pela
O Sudeste Asiático é uma região agrícola amplamente caracterizada pela letra A, risicultura, organizada em um modelo de agricultura intensiva familiar. Letra B, fruticultura, orientada para atender à demanda de subsistência. Letra C, mecanização, com áreas de cultivos modernos financiados pelos governos. Transgenia, vem transgênico, né? Dedicada ao desenvolvimento de novas espécies de plantas. Ou letra E, triticultura, voltada à elevada demanda regional pelo produto. Então, olha só, o Sudeste Asiático é uma região agrícola amplamente caracterizada. Gente, é só lembrar, quando nós abordamos a agricultura de jardinagem, aquela que mostra aquelas montanhas, né, com alguns, com cortes, né, com degraus, né? Ou seja, para quando ocorrerem as chuvas, né, as chuvas que incidirem na montanha, né, terem a sua velocidade, a velocidade da água que escorrer, tem a sua velocidade reduzida, né? E assim a água, né, possa infiltrar no solo e não levar, né, os nutrientes do solo, tá? Por quê? Porque caso aquela montanha que você vê sem aqueles cortes, sem aqueles degraus, não tivesse aqueles degraus, a água que incidisse ali, ela iria descer numa velocidade muito grande, né? E o que iria acontecer? Ela não iria, né? O solo não iria absorver, tá? O solo não iria absorver. Ok? Então ali é uma técnica exatamente para tornar aquela área, né, produtiva, né? E aí, gente, olha, esse Sudeste Asiático, né, ele é caracterizado exatamente, né, pela risicultura organizada em um modelo de agricultura intensiva familiar. É uma das características da agricultura lá de jardinagem, né? Risicultura, que é mesmo risicultura? Produção de arroz. Com certeza você deve ter ficado curioso também. E, professor, triticultura, o que é mesmo? Triticultura é o cultivo, né? A arte de cultivar o trigo, né? Então, a nossa 10ª questão, né, simplificando aqui, a alternativa correta, o Sudeste Asiático é uma região agrícola amplamente caracterizada, né, caracterizada pela aquela agricultura de jardinagem, que tem aí na risicultura, né, uma produção forte, tá? E é organizada em um modelo de agricultura intensiva familiar, tá? 10ª questão, ok? Agora vamos dar continuidade aqui à nossa parte teórica, né? A agropecuária no mundo, tá? Em nações menos industrializadas, consideradas subdesenvolvidas, a agropecuária, em nações menos industrializadas, consideradas subdesenvolvidas, a agropecuária consiste no setor de maior peso na economia nacional. É só lembrar daqueles gráficos, daquelas imagens que nós observamos na nossa última aula, na quarta-feira, que ali mostra o desempenho da agropecuária naqueles países não industrializados. Lembra lá do Sudão e do Malawi? Dos países de industrialização antiga, lembra? Reino Unido e Japão. E nos países de industrialização, né, tardia, né? Industrialização que ocorreu de forma mais recente, que aí nós mostramos a China e a Índia. Então, olha só, em nações menos industrializadas, consideradas subdesenvolvidas, a agropecuária consiste no setor de maior peso na economia nacional. Só lembrar lá do Malawi e do Sudão que a agropecuária, com relação ao PIB, representava mais de 50% do PIB, galera, daqueles países. E com relação à força de trabalho, né, a população economicamente ativa empregada, ela empregava um percentual muito grande da população. Então, olha só, entre os países mais dependentes desse setor, nós temos exatamente, né, entre os países mais dependentes desse setor, nós temos aí a Libéria, a Somália, tá? E Guiné-Bissau
todos localizados, né, no continente africano, né? Mas isso não quer dizer que essa característica seja vista, né, só nos países do continente africano, tá, gente? Isso aqui é só o exemplo, né? Países aqui, países da América, né, nós também temos exemplo, países lá da Ásia, né? Os países desenvolvidos, em contrapartida, concentram boa parte da agropecuária moderna e mecanizada, além das redes das principais agroindústrias no mundo, né? Os países desenvolvidos, né, concentram boa parte da agropecuária moderna e mecanizada. Moderna e mecanizada é só lembrar aquelas imagens que normalmente nós observamos naqueles programas rurais, aqueles programas voltados para que mostram a produção rural, né? Não vou citar o nome dos programas, você já deve ter visto. Aí mostra aquele maquinário bem sofisticado, né? Aquele trator moderno, aquela colheitadeira, drones sobrevoando a plantação, né? Para monitorar a plantação, colheitadeiras, adubadoras, pulverizadoras, até mesmo avião, né? Avião fazendo ali a pulverização, né? Ou seja, colocando agrotóxicos na produção, né? Já que é uma produção muito, muito vasta, muito grande, né? E requer um veículo veloz, tá? Então, tudo isso que nós acabamos de destacar aqui caracteriza o quê? Caracteriza, né, essa agropecuária moderna e mecanizada, né, que se concentra em boa parte aonde? Nos países desenvolvidos, tá? Além das sedes das principais agroindústrias do mundo, né? São também nações com elevado grau, né, elevado índice de desenvolvimento ou que exercem papel de centralidade, né, no cenário econômico internacional, né, como é o caso aí dos Estados Unidos e da China, tá? Mas só que a China não, ela se destaca aí por essa grande produção, né, por essa mecanização, só que a China, né, ela não está no grupo dos países desenvolvidos não, viu, gente? A China não está. A China, em termos sociais, ela precisa melhorar muito. A população do rural da China é uma população bem pobre, tá? E aí esses dois países são os maiores compradores, né? Ou seja, essas nações, né, são as maiores compradoras, né, de produtos primários de outros países, né? Com o objetivo de complementar a demanda doméstica. Gente, a China, é só imaginar, mas por que a China, né, é uma dessas nações que mais compra, né, produtos agrícolas de outros países? É só imaginar que a China tem só 1 bilhão e 400 milhões de pessoas nessa casa, nessa faixa. Ou seja, só o que ela produz não dá para alimentar tanta gente. É muita gente para ser alimentada, tá? Não é 1 milhão, viu, gente? É 1 bi. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É muita gente, né? E calcula-se até que essa população seja maior, né? Então, olha só. E aí, como nós podemos verificar, né, essas nações, né, procuram complementar a elevada demanda doméstica, né, e destinar, né, parte dessas aquisições para a indústria de transformação, né, para o seu setor industrial. Né? Com relação, galerinha, à agropecuária no mundo, os maiores produtores mundiais de grão, né, aqui não está na ordem, né, é só o exemplo aí abaixo, né, não quer dizer que os Estados Unidos seja o primeiro, né. Os maiores produtores mundiais, né, de grãos e cereais, né, dados mais recentes, né, a China ela se destaca aí tá em primeira, aí nós temos os Estados Unidos, nós temos a Índia, o Brasil em quarta, e também com destaque a Rússia, a própria Indonésia, né, também se destaca, tá? Como estando entre os países, né, entre os maiores produtores mundiais de grãos e cereais, né? Desses países,
desses países, a China se apresenta como um dos maiores produtores de carne suína, né, do mundo, né, assim também como apresenta uma grande produção de arroz, né. A Índia apresenta um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, né. Aí se pergunta, por que que a Índia apresenta um dos maiores rebanhos bovinos do mundo? A Índia não é tão grande em termos de extensão territorial comparada a outros países, né? Por que mesmo que a Índia apresenta um dos maiores rebanhos bovinos do mundo? Gente, na Índia o consumo de carne bovina, né, é baixíssimo. Mas por que mesmo? Na Índia, o bovino, né, a figura do boi e da vaca, é sagrado. Religião hinduísta, né? Então eles têm como a vaca como um animal sagrado, tão tal que a vaca lá anda nas ruas livremente, sem ser importunada, né? Por isso eles têm esse animal como um animal sagrado. E aí, em razão disso, ser sagrado, eles não andam matando abatedores, açougues, né, de bovinos, não. Né? Em razão disso, a população desses bovinos, né, é crescente. Então é por isso que essa Índia apresenta um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, né? E além disso, né, é uma grande produtora de leite, ao lado dos Estados Unidos, tá? Ao lado dos Estados Unidos. Com relação, no caso aqui ao Brasil, que nós destacamos, né, o Brasil se destaca muito na produção da soja, né? Nós temos aí o Mato Grosso como estado o maior produtor, né? E aí no Brasil, além do Mato Grosso, nós temos o Paraná, o Rio Grande do Sul e o Goiás se destacam muito nessa produção da soja. Aliás, em termos de produtos agrícolas, no Brasil se destaca bastante, né? São pouquíssimos os produtos que que o Brasil ele não se destaca, né? Mas, com exceção aí, ó, o trigo, né? O Brasil ele não se destaca com relação à produção do trigo, já que as nossas próprias características naturais dificultam, né, esse cultivo do trigo, já que o trigo é um tipo de cultura mais de países temperados, né, de países de clima mais ameno, né? E aí o Brasil, né, no caso do trigo, ele não é um... Pelo contrário, ele precisa importar, tá? Importa muito da Argentina. Olha só, agropecuária no Brasil. A agropecuária é a atividade, né, econômica mais antiga a ser desenvolvida no Brasil, né, e teve grande importância no nosso processo de formação, né, no processo de formação do território brasileiro. Ela representa, né, essa agropecuária brasileira, ela representa atualmente o setor de maior crescimento da economia brasileira, né, sendo responsável por uma parcela aí de em torno de 27,4% do produto interno bruto. Né? Além da sua relevância para o mercado interno, é a agropecuária, né, que lidera, observe, né, o poder da agropecuária no Brasil. Além da sua relevância para o mercado interno, é a agropecuária que lidera as exportações brasileiras, né, a venda de produtos para fora, né, com destaque aí para a soja de forma in natura, né? E essa soja de forma in natura, ela é muito comercializada, tá? Com a Índia, ou melhor, com a China, né? Desculpa, com a China, os Estados Unidos, né? A Argentina e países aí da União Europeia, né? Países que constituem o bloco União Europeia. Em termos espaciais, observa-se a maior concentração da agropecuária moderna, aí essa agricultura moderna, a agricultura intensiva, onde ela está no Brasil, onde ela se destaca no Brasil. Então, gente, olha, em termos espaciais, essa agricultura intensiva, né, ela é observa-se a maior concentração da agropecuária moderna e intensiva nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, tá? Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil. E aí o Centro-Oeste, é só lembrar ali dos cerrados, que são muito explorados aí para a plantação de soja,
de milho, algodão, tá? E aí, é exatamente nessa parte do Brasil, porém, esse tipo de atividade anda avançando sua fronteira agrícola, né? Anda seguindo para áreas que ainda não era explorada, né? Como, por exemplo, a área ali da floresta amazônica, essa atividade começa a querer partir, né? Para aquela parte do Brasil, né? Então, com um movimento que teve início a partir do final de 1970, a partir do final da década de 1970, no entanto, o modelo produtivo do agronegócio avançou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, para as regiões de Cerrado do Nordeste e Norte do país, né? Região de Cerrado, Nordeste e Norte do país. Cerrado, região Norte? Sim, Cerrado, região Norte. Tocantins, né? Tocantins fica na região Norte, tá? Não vou imaginar que a região Norte é só floresta equatorial, floresta amazônica, não, tá? Temos Cerrado na região Norte. Tocantins é um representante. Então, olha só, com um movimento que teve início a partir do final da década de 1970, no entanto, o modelo produtivo do agronegócio avançou em primeiro lugar para as regiões dos cerrados, né? Do Nordeste, né? Cerrado de onde? Da parte do Nordeste do Brasil, né? Nós temos cerrado ali no oeste da Bahia, no sudoeste do Piauí, no sul do Maranhão. E aí, com destaque específico para essa parte do Nordeste, nós temos uma região bem pujante, né, que está se destacando muito em termos de agronegócio, que compreende uma boa parte aqui do nosso Nordeste. Ou melhor, essa região, né, ela tem boa parte, né, aqui no Nordeste, que é o Mato Piba, né? Essa região, né, do Mato Piba, que se destaca aí por esse agronegócio, que se destaca aí por ter uma agricultura, desenvolver uma agricultura moderna, tá? Ela compreende partes dos estados do Maranhão. É só pegar aqui as iniciais, olha. MA Maranhão, TO Tocantins, PI Piauí, BA Bahia, né? Mato Piba, né? Então, nesta área, né, ela vem se destacando muito em relação ao agronegócio, tá? Ou seja, em relação aí ao plantio, fazendo uso aí da agricultura intensiva, da agricultura moderna, com destaque aí para a produção de soja nessas partes desses estados, né? O sul do Maranhão, a parte mais ao norte, né, e do Tocantins, o sudoeste do Piauí e o oeste da Bahia, né? Mais recentemente, ele tem se expandido para áreas do norte, né? Aproximando aí do bioma amazônico, tá? Como nós destacamos anteriormente, que esse tipo de agricultura intensiva, né, baseada aí no agronegócio, né, mais recentemente tem se expandido, né, tem avançado para a região norte, né, aproximando-se do bioma amazônico. Então, olha só, a agropecuária tradicional, nós falamos ali anteriormente do agronegócio, né, da agricultura intensiva, né, moderna. Com relação à agropecuária tradicional, é muito praticada no interior das regiões norte e nordeste do país. Encontrada ainda, né? Porém, também é encontrada em algumas parcelas da região sul. Mas aí, com relação à agropecuária tradicional, aquela mais rústica, né? Rudimentar, simples, que faz uso de técnicas simples, né? Ela é muito praticada no interior das regiões norte e nordeste do país, né? De acordo aí com o último censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2017, então olha só, este último censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2017 indicou que os principais cultivos agrícolas do Brasil, olha só, quais são os principais cultivos agrícolas do Brasil? É a soja, né? Isso aí não é nem novidade, tá? É a soja que tem como maior produtor o estado do Mato Grosso, tá? Mas além do Mato Grosso se destaca aí o Paraná, o Rio Grande do Sul,
o estado do Goiás. A cana-de-açúcar, com destaque para lavouras que estão no estado de São Paulo, tá? Zona da mata aqui do Nordeste também, Alagoas, Pernambuco, né? Também produz, tem uma boa produção aí de cana-de-açúcar, tá? O milho, com produção concentrada no estado do Mato Grosso. Olha aí, o Mato Grosso é um celeiro, né? É soja, é milho. E o café produzido em larga escala, né, no estado de Minas Gerais, tá? Isso são os cultivos referentes à agricultura. Com relação à pecuária, e aí nós já destacamos aqui em outro momento que a pecuária ela não é referente só a bovinos, né? Então, olha só, na atividade pecuária, os 3 maiores rebanhos são os seguintes, né? Por ordem de tamanho. Por ordem de tamanho, nas maiores. Nós temos galináceos. Professor, galináceo, que é isso? Galináceos é aquele rebanho onde inclui aves, né? Onde inclui frango, onde inclui peru, onde inclui perdiz, fazão. Tá? Está nesse grupo aí dos galináceos, tá? Muita gente acha que é só frango, mas não é apenas frango, tá? Bovinos e suínos, né? São os nossos 3 maiores rebanhos, né? Bovino, galináceos, bovinos e suínos. Agora vamos para uma outra questão, né? Mais um exercíciozinho. Porém, antes de respondermos aí, analisarmos esta questão, né? Eu queria saber aí por parte dos meus amigos que estão nos assistindo aí pelo IPTV, pelo YouTube, se há alguma dúvida, né? Se há alguma pergunta a fazer, né? Com relação ao nosso conteúdo. Então tá compreensível, né? Tá claro, a gente tá levando aqui compassadamente, exatamente para que você, né? Mesmo aquele nosso amiguinho, né, que tenha um pouco mais de dificuldade de absorver, de entender, a gente leva mais compassado, que é para exatamente integrar, né? Integrar todos, não é só privilegiar aquele aluno que já tem um conhecimento maior, que aprende, absorve, né? Acompanha numa velocidade maior, né? A intenção aqui é exatamente, né? Integrar, incluir, né? Não dá, fazer o possível, né? Apesar de ser muito difícil, né? Para incluir todos, tá? Não deixar ninguém de fora, ok? Então, por isso que a gente leva mais com o passado exatamente para que o seu entendimento seja favorecido, a sua compreensão seja a maior possível, ok? Então, olha só, próxima questão. Questão agora é a 11ª questão, a questão do Enem. Você aí, né, fique atento às questões do Enem, né? Você treine questões, né? Não só a questão do Enem, mas treine outras questões, porque daqui logo você vai estar fazendo aí, vai estar se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Para entrar aí numa universidade, fazer uma determinada faculdade, um determinado curso. Eu torço por você, vai dar certo. Força. Então, olha só, a 11ª questão diz o seguinte: com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. É porque, gente, antes dessa lei, né, o Estado concedia, né, a figura do país concedia terras, né, para quem quisesse produzir, né, quem mostrasse que tivesse as condições para produzir. Aí veja bem, com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. E aí, gente, isso limitava ou mesmo praticamente impedia, a intenção era até essa mesmo, impedir, o acesso à terra para os trabalhadores escravos, né, que conquistavam a liberdade. Então, o escravo conquistou a liberdade, mas aí ele já vivia numa situação social, né, desfavorável, né? Não tinha nenhum montante acumulado, um dinheiro acumulado para comprar essa terra. Então, mesmo com essa liberdade, tá? Ele não conseguiu ter acesso à terra, né? Já que a terra, por meio
da criação dessa lei de terra de 1850, ela foi um bem que só poderia ser adquirido por meio da compra, né? Ou seja, com pagamento em dinheiro, aí está o destaque. Aí aquela figura do escravo liberto, ele passou a continuar lá onde ele vivia, né? Porque lá ele iria ter pelo menos a alimentação, tá? E não só o escravo, mas também foi impedido de acessar aquela figura do imigrante, né? Aquele imigrante que estava chegando, né? Ele também teve essa lei também dificultou o acesso por parte desse grupo, né? Dos imigrantes. O fato legal é evidenciado no texto. O fato legal, ou seja, a lei, né, é evidenciado no texto, acentuou o processo de. Será que acentuou? Olha que absurda está a letra A, né? Será que o que consta no enunciado acentuou o processo de reforma agrária? Claro que não, galera, está errado. Letra A a gente já pode descartar com 100% de certeza. Será que acentuou a expansão mercantil, a concentração fundiária, a desruralização da elite ou a mecanização da produção? Gente, analisa aí o enunciado. O que o enunciado destaca aí com relação à mecanização, a máquinas? Aquela questão anterior, lá que falava, aquele estudo lá que observava que a compra de máquinas era um termômetro, tá? Mostrando que a agricultura intensiva, moderna, estava crescendo. Mas ali o enunciado ele falava isso, né? Ele já dava uma dica. Observe no enunciado aí da questão da 11ª, se na 11ª você vê algo referente à mecanização da produção, tá? Então, mesmo tu não tendo conhecimento tão profundo, mesmo você não tendo estudado tanto, mas eu espero que você estude o máximo possível, mas com paciência, com calma, né? Dá para você acertar esse tipo de questão, né? Você vai eliminando algumas, né? Tua probabilidade de acerto vai aumentar. Então, a letra E, a gente já pode também eliminar, né? Ficaram as letras B, C e D. Gente, olha, de acordo com o enunciado ele nos leva a crer o seguinte, que ocorreu uma concentração fundiária, gente. Contribuiu para que ocorresse uma concentração fundiária, olha só. Olha só, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de concentração fundiária. Por quê? Porque com a criação dessa lei, né, que diz que a terra só poderia ser adquirida, o acesso à terra só poderia ser alcançado, né, via processo de compra, com pagamento em dinheiro, só quem podia ter acesso à terra era quem já era abastado, quem já tinha terra, quem já tinha dinheiro. Tá? E isso ocasionou o quê? Uma concentração fundiária. Ou seja, uma concentração de terras, né? Quem já tinha terra passou a concentrar mais terra, né? Porque afinal de contas ele tinha dinheiro para comprar, né? E aí aquele desprovido, né? A figura do escravo, ex-escravo, né? E o imigrante que estava chegando, ele não tinha esse valor, né, para pagar a terra, não tinha dinheiro. Tá? Então, a consequência foi exatamente o que você pode observar na letra C, concentração fundiária, tá? 12ª questão, galerinha, nos nossos minutos finais, tá? 12ª questão diz o seguinte, galera. Questão também do Enem. Para já te deixar a par do Enem, né? Já te deixar aí, né? Começar a criar um hábito aí de treinar, né? Visando o Enem. Então, olha só, 12ª questão diz o seguinte: o bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo. Vamos já saber o que é hotspots, né? Segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspots foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, né, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, né, ou seja, locais
para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços buscando evitar a extinção, né? Ou seja, o intuito de evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas, né, por ações humanas, né, ações antrópicas. Então, isso é o que caracteriza esses hotspots. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa, então olha só, a necessidade dessa ação, ela tem como causa o quê? A intensificação da atividade turística. Então, qual é o que levou, tá, a executar, né, a partir para essa ação que você está observando aí grifada? Será que foi a intensificação turística? A intensificação da atividade turística? Será que foi a letra B, implantação de parques ecológicos? C, exploração dos recursos minerais? D, elevação do extrativismo vegetal? Ou E, expansão da fronteira agrícola? Gente, olha, novamente aquela questão de lógica. O enunciado, ele leva, né, ele traz um sentido de conservar, né, de resguardar essas áreas que sofreram muita atuação, né, desgaste por parte da ação humana. Então, gente, olha, nós já podemos descartar aí implantação de parques ecológicos, a atividade turística, ficar aí as três últimas, tá? Então, a alternativa correta é exatamente a letra E, né? A expansão da fronteira agrícola, né? Esses grandes plantios que está cada vez mais tomando o nosso país. Então, o intuito, a necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a expansão da fronteira agrícola. Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo a todos um bom fim de semana, mas por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até quarta-feira.